Fala pessoal, Pedro aqui para mais um vídeo do canal. E eu conversei com a Anitta. Você acredita? Da onde veio essa... Você sabe que eu também não tenho ideia. E nesse vídeo eu vou te mostrar como eu investiria 10 milhões do dinheiro dela na prática. Aqui vou te mostrar todos os detalhes de como eu faria isso. Ah, mas Pedro, eu não tenho 10 milhões, não tenho nem perto disso, eu não tenho nem 100 reais. Bom pessoal, mas o que eu quero que você pegue desse vídeo é a ideia, né? Porque pra gente investir, o interessante é que a gente entenda o perfil de cada pessoa. E nesse caso, como eu não conversei com a Anitta na real, eu vou criar um personagem aqui, né, parecido com o que a gente sabe olhando aqui da Anitta. E aí eu vou montar uma carteira aqui para você entender como que é essa montagem, né, como que ela fica. O objetivo aqui é que a nossa querida amiga Anitta chegue lá na frente vivendo de renda, tá, pessoal? Antes da gente começar, não se esquece, deixa o seu like aqui, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito também. Bom, para você que não sabe, além do meu trabalho de educador financeiro aqui no YouTube, né, eu também sou assessor de investimentos, né? Então eu sou um profissional realmente aqui da área financeira. E qual que é o meu trabalho lá, pessoal? Que tem tudo a ver com o que eu faço aqui no YouTube, né? É realmente entender o que aquela pessoa precisa. Na maioria das vezes são pessoas que não têm tempo para lidar com os investimentos, né? Ou não sabem ou não querem aprender. Então elas precisam de uma ajuda de um especialista e aí entra aqui a minha figura aqui como assessor de investimento. Hoje eu sou especialista também de investimentos pela Ambima, pessoal, numa certificação que se chama CEA. Bom, e como eu não conheço a Anitta aqui pessoalmente, eu vou criar uma história fictícia aqui, né, pra gente entender quais são os detalhes que a gente tem que ver na vida de uma pessoa e aí você tem que transformar isso também na sua vida se você tiver um perfil parecido ou fazer pequenas adaptações para sua realidade de hoje. Lembrando que os valores vão ser bem diferentes, né, mas você pode fazer isso com qualquer quantia de dinheiro que você tiver. Óbvio, se for muito pequeno, por exemplo, 100 reais, né, aí já não dá, mas uma carteira de 1.000 reais, por exemplo, já dá para você fazer tranquilo. Bom, pra gente montar uma carteira, pra gente entender como fazer isso, a gente tem que primeiro entender todo o perfil, toda a história da pessoa, o que ela quer com esse dinheiro. Bom, e a Anitta me falou aqui que tem 10 milhões e quer que eu invisto para ela. O objetivo dessa grana é que ela se multiplique aqui no longo prazo. Ela não tem então o interesse de sacar esse dinheiro no curto prazo, né? Ela não tem nenhuma necessidade aqui, só uma parte de liquidez que ela precisa, que é algo de 20% de tudo isso. Então 20% desse valor, dos 10 milhões, tem que ficar em liquidez, mas a gente chega lá. Bom, ela tem 30 anos hoje, então ela deve trabalhar aqui tranquilamente até uns 60, 65. Eu acho que lá na frente ela não vai estar rebolando tanto quanto ela rebola hoje. Então esse é o prazo que ela teria. Ela não tem filhos ainda, mas pensa em ter no futuro, né? Então é um planejamento aqui para o futuro e por isso também que a gente tem que deixar uma parte ali do dinheiro em liquidez. Outra coisa importante é que ela não tem nenhuma experiência aqui com investimentos, então isso tem que ser levado em conta, né? O que a gente vai fazer aqui é montar uma carteira moderada para conservador, porque já deu para perceber aqui que como ela não tem experiência, o perfil dela é quase conservador, mas como ela é muito jovem ainda, a gente pode pôr ali uma pimentinha na carteira para ela no longo prazo render mais. Bom, então a gente vai dividir aqui a carteira dela em fatias, lembrando aqui, pessoal, que não é para você copiar isso aqui é uma ideia e outra coisa é que não existe a carteira ideal, tá, pessoal? Existem modelos de carteira que a gente monta aqui, né, mas as porcentagens podem mudar aqui de acordo com o que cada pessoa acredita, né, do que cada pessoa acha realmente. E eu tô tentando fazer a melhor aqui, né, e é que eu monto lá pro pessoal que tá comigo na assessoria. Inclusive, hoje eu atendo pessoas que têm patrimônios na assessoria, que é o meu programa mais completo aqui, né? Se você tiver acima de 300 mil reais, eu consigo te atender hoje. Então, caso você queira, é só clicar aqui no link que vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, como você tá vendo aí, a gente precisa de 20% de liquidez, né? Então, a gente vai colocar uma parte desse dinheiro que tem que estar disponível a qualquer momento, né? Para que ela consiga sacar a qualquer momento. 20% de 10 milhões, né? Que é o valor que ela me deu aqui para investir, vai dar algo em torno de 2 milhões de reais. Então, a gente tem que utilizar aqui investimentos com alta liquidez, né? E com segurança e que a gente não perca nada, caso a gente precise sacar antes, né? O valor aqui ficou até bem alto aqui, né? Pode ser também algo em torno de 10%, mas como eu conversei aqui com ela me falou que ela precisa de 20%. Então a gente tem alguns investimentos para utilizar. Pode ser Tesouro Selic, pode ser também algum CDB que renda 100% do CDI, com liquidez diária, obviamente, e também algum fundo aqui, né? Algum fundo DI que não tenha taxa de administração ali, porque é um fundo bem simples. Beleza, agora em diante a gente já começa a montar a parte da carteira
carteira dela de renda fixa. A renda fixa, tradicionalmente no Brasil, são taxas muito altas e nesse momento especificamente as taxas estão mais altas ainda, então a gente tem que aproveitar muito esse momento, né? E a gente vai colocar um pouco ali de pré-fixado, né, de títulos pré-fixados que vão ter taxas fixas, como o nome diz, como você está vendo aí na tela, vai ser algo em torno de 10%, a gente poderia chegar até 12, mais ou menos, 15, né? Mas 10% eu acho legal, porque também é um título mais arriscado, porque caso a taxa aumente mais do que isso, né, você teoricamente está perdendo, né, para a taxa ali que vai estar naquele momento. Como a taxa está muito alta, isso é raro de acontecer, pode acontecer, mas é raro, então a gente deixa uma parte pequena. 10% aqui vai ser R$1 milhão aqui no caso da Anitta, né? Então o que eu faria nesse caso? A gente poderia escalonar aqui entre investimentos diferentes. A gente poderia usar aqui, na maioria, CDBs, que vão ser o que vão pagar melhor aqui, né? E a gente poderia usar CDBs para prazos escalonados. Por quê? Né? Os CDBs aqui mais curtos, teoricamente, eles vão render um pouco menos, né? Então a gente coloca ali 1, 2 anos, né? E coloca alguns mais longos para prazos maiores. O dinheiro vai ficar mais preso ali, mais travado, né? Mas a gente segura essa taxa por mais tempo. Aqui eu pensei muito no momento econômico, né? Que a gente está com as taxas bem altas, então isso faz sentido ter uma quantidade de pré legal. Se você está gostando desse vídeo aí, né? Que eu fiz aqui como forma para te mostrar como montar uma carteira aqui na prática, se você quiser que eu monte uma historinha com outro personagem aqui, manda aqui nos comentários aqui que eu vou tentar trazer um vídeo desse se você tiver gostado da ideia. Bom, pessoal, aqui na próxima parte a gente pega a parte pós, tá, pessoal? E eu separei, como você tá vendo aí na tela, 30% para a nossa parte pós. Bom, aqui a gente vai usar alguns tipos de investimento aqui. Na sua maioria a gente vai usar CDBs que rendam aqui 110, 120% do CDI. Quanto maior o prazo, mais a gente vai ter aqui de rentabilidade de acordo com o CDI. Bom, pessoal, como a gente está falando de 10 milhões aqui, provavelmente usando aqui os CDBs, ela vai extrapolar o limite do FGC. Então a gente usa o FGC, a gente tem um limite aqui de investimento, né, que na sua maioria é R$1 milhão. Então quando ela passar de R$1 milhão, não tem mais segurança teoricamente, né, do FGC. Então o que a gente faz aqui nesse caso, tá, pessoal? A gente vai usar os CDBs até dar esse limite aí, né, até a gente chegar em R$1 milhão aqui, que é por pessoa aqui também. A partir daí a gente pode usar crédito privado, tá, pessoal? Um tipo de renda fixa que é mais arrojado, né, é quando você efetivamente empresta seu dinheiro para empresas. Por ser uma renda fixa mais arriscada, a gente também precisa diversificar bastante, né? Então o ideal aqui é que a gente use no máximo 3% em cada tipo aqui desses ativos. Aí na tela você está vendo alguns desses investimentos. Lembrando que a Anitta, pessoal, deixando bem claro aqui que a gente tem alguns tipos de investidores, né? A gente tem um investidor qualificado aqui que ele é até R$1 milhão. Essa pessoa ela tem direito, oportunidades, na verdade, diferenciadas pelo perfil dela, né? Que é ter R$1 milhão aqui no mercado financeiro. Então ela tem um termo que ela tem que assinar e a partir de 10 milhões ela se torna um investidor profissional. Tem outro termo também que ela tem que assinar em relação a isso. Aqui, como a gente está falando de renda fixa mais arrojada um pouco, a gente precisa pegar também taxas mais altas, né? Então a gente vai diversificar bem aqui, lembrando que isso aqui vai chegar até 10%, né? Então a gente vai colocando CDBs e vai encontrando aqui crédito privado, pessoal. Como ela é uma pessoa mais conservadora, pelo que a gente viu, a gente tem que pegar aqui só títulos de boa qualidade, né? Então de empresas aqui AAA, né, que são as melhores aqui do mercado, mas sempre pegando empresas com muita qualidade. Bom, e depois a gente chega na parte de inflação, né? Toda carteira no Brasil tem que ter uma parte de inflação e como você está vendo aí na tela, eu separei 25% para a gente pôr inflação. Aqui do mesmo jeito a gente vai usar muito títulos públicos, CDBs também. Podemos até pesar mais nos títulos públicos aqui por ela ser mais conservadora, mas a gente pode pegar também parte em crédito privado, de novo, prestando aqui para empresas com limite entre 3 a 2,5%, porque essas são rendas fixas bem mais arrojadas, que não tem garantia. A garantia, na verdade, é aquela empresa que você está emprestando dinheiro, então tem que ter bastante cuidado. Bom, a gente sobrou aqui com 15%, né, que é onde a gente vai colocar aquela pequena pimentinha aqui por
por a Anitta ser jovem ainda, né? Então ela tem bastante espaço pela frente, então é legal que ela tenha um pouco desse valor aqui em ativos que vão dar um retorno maior no longo prazo, com mais risco, mas com um retorno um pouco maior, com uma parte pequena da carteira. E desse valor, né, 15%, eu separaria aqui 7,5% para fundos multimercados. O que são fundos multimercados, pessoal? São fundos que têm estratégias próprias ali, né? Então a gente vai ter um gestor que vai montar uma carteira lá. Esses fundos conseguem ir bem tanto em taxas altas como em taxas baixas de juros, né? Porque ele tem a própria estratégia, ele vai investir em câmbio, vai investir em renda variável, renda fixa também, depende de cada estratégia. Lembrando que são fundos mais arriscados e é legal também que você saiba escolher fundos de boa qualidade. Bom, e por último, a gente poderia colocar uma parte pequena aqui de renda variável dividindo em alguns ativos. A gente poderia ali, com 5% só da carteira, colocar uma carteira de ações aqui, poderiam ser ações pagadoras de dividendos, mas só que nesse momento, como ela não quer gerar uma renda agora, né, teriam que ser empresas aqui que podem gerar muito valor no futuro, e o que sobrou aqui, por volta ali de 2,5% ou um pouco mais, a gente poderia dividir um pouco essa parte de ações, a gente poderia usar o IVVB11, que é um ativo aqui, um ETF, que replica a Bolsa Americana e ele tem uma parte dolarizada também, né? Então a gente faria com que a carteira tivesse o desempenho da Bolsa Americana, que no longo prazo é muito bom, e ainda dolarizava parte do patrimônio. Bom, eu não comentei aqui, mas caso a Anitta fosse fazer novos aportes, a gente podia pensar também em mandar parte desse patrimônio lá para fora, que hoje faz muito sentido. Bom, pessoal, aqui a gente poderia montar 1 milhão de carteiras e nenhuma estaria errada, né? Mas cada carteira ela tem que alinhar o que a pessoa espera, né, com os objetivos dela aqui e cumprir bem o que a pessoa está esperando, né? Então, nesse caso, como é uma pessoa mais jovem, mas mais conservadora, a gente não pode pôr uma carteira arrojada para ela. Então, as coisas têm que bater, né? Claro que aqui no longo prazo ela vai ter um retorno um pouco menor do que uma pessoa mais arrojada, mas a carteira não vai oscilar tanto assim. Bom, agora eu vou te mostrar o que essa carteira aqui renderia aqui no longo prazo, né? A gente fez um backtest aqui, né, que é vendo o que essa carteira rendeu de hoje para trás, né? Você vai ver qual seria o rendimento dela aqui no longo prazo. Lembrando que é um estudo de hoje para trás, né? A gente não consegue prever o futuro. Bom, pessoal, e aqui está o estudo, né, que eu falei, um backtest, né? Então, olhando de hoje para trás quanto essa carteira renderia. Então, o resultado está aqui, né? A gente vê de preto aqui o CDI e aqui embaixo, em cima, né, de lilás aqui, a gente tem a carteira que eu propus, né? Então, olhando aqui, se a gente fosse olhar, vamos ver aqui em 12 meses, né? Então, essa carteira que a gente propôs renderia 14,77, né? Algo aqui em torno de 109% de CDI, o que é muito bom. Lembrando que as taxas estão muito altas, né? Então, quando a taxa está muito alta, assim, é difícil bater ela. No longo prazo, essa carteira bateria o CDI aqui tranquilamente, né? Então, é isso que a gente tem que olhar. Obviamente que a gente não sabe o futuro aqui, né? Mas essa carteira, olhando para trás, ela foi bem, né? Olhando aqui os valores, né? Como ela tem bastante dinheiro aqui, ela ia ganhar bastante também aqui com juros, né? Então, a cada ano praticamente aqui, né? Dando um ano, ela já ia ter 1,5 milhão praticamente, e o valor vai aumentando aqui por causa dos juros compostos, tá? Então, aqui o rendimento da nossa carteira que a gente montaria aqui para a Anitta. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Manda aqui nos comentários o que você achou, se você gostou desse modelo aqui. Lembrando que a gente fez com 10 milhões, mas poderia ser com R$1.000, poderia ser com 50, com 100 mil, né? Eu só quis mostrar as proporções aqui e como isso tem que estar alinhado com o seu perfil de investidor. Se você quer que eu use um outro personagem, alguma outra pessoa aí, pode ser famosa, manda aqui nos comentários aqui que a gente faz outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bora investir!